e interjeição. Vocês lembram disso? E quando a gente começou a falar sobre isso na outra semana, passei uma atividade para vocês num vídeo do passarinho Piper. Estavam comigo nesse dia? Sim, pela para minha pessoa. Eu ia revisar isso na semana passada, a gente acabou não fazendo. Mas para hoje, nós vamos começar a ver isso aqui, ó. Conjunções, coesão e sentido. O que eu expliquei para vocês no nosso último encontro é que conjunções é um tema um tanto quanto delicado para se tratar rapidinho, né? O ideal seria trabalhar de preposição, conjunção, interjeição e conjunção, preposição, interjeição, e tem mais uma classe gramatical que eu esqueci. Mas que a conjunção, por si só, ela tem não que as outras não tenham, mas como a gente está falando de alunos concurseiros, alunos que vão fazer o Enem, a gente precisa da conjunção muito bem clara na nossa cabeça, principalmente quando for pensar em... Boa noite, quem é que entrou? Que falou boa noite, Narielle? Boa noite, Narielle, tudo bem? Seja bem-vinda. A gente precisa ter isso muito bem claro na nossa mente, porque ela vai ser fundamental na hora de construir sentido. E é por isso que esse slide ele começa assim, ó, coesão e sentido, tá? Porque falar de conjunção é falar de coesão. Vocês já ouviram esse verbo alguma vez? Coser? Já ouviram esse verbo alguma vez na vida de vocês? Vou escrever o verbo aqui no chat para vocês saberem do que eu estou falando. Ó, deixa. Coser. Já ouviram esse verbo alguma vez? Deixa eu ver quem é que está aqui agora conosco. Maria Luísa. Eita! Maria Luísa. Narielle, Manuel. Repetir a pergunta? Eu perguntei se vocês já ouviram esse verbo que eu coloquei ali no chat, o verbo coser. Já viram isso alguma vez na vida? É uma palavra que ela está em desuso há um tempo já. Faz um tempo que não usa. Ela foi adaptada, foi trocada, né? Por outra coisa. Mas coser, né? Coesão, ele vem de coser, né? Ele traz essa ideia de coser, que é justamente o ato de costurar, né? Então, antigamente, esse juntar um tecido no outro e ligar com uma linha, que era feita manual e tal, é chamada de coser. Né? Costurar, teoricamente, seria de máquinas, né? Máquina de costura. Quando fala-se de costurar com a mão, né, o processo de alinhavar, né, minha avó chamava de alinhavar, né? Mas antigamente, antes das máquinas de costura, a forma de costurar mesmo era com a mão. Então, eu acho que eu vou trocar, vou botar esse aqui e trazer esse aqui para cá. Mais fácil para mim. Então, coesão, ele traz essa ideia. É óbvio que a gente não vai costurar, né, o texto, literalmente, com uma linha, uma agulha, mas quando a gente vai construir um texto, a gente vai ligar dentro de uma oração, dentro de um período, a coesão ela começa na oração, né? No período, depois ela vai para o parágrafo, depois ela vai de parágrafo para parágrafo, né? Então a gente precisa unir esse texto, senão fica um texto muito sem conexão, um texto sem sentido, né? Ele não é coeso. Então, quando a gente ou fala muito isso sobre o que é coesão, né? Sobre coesão, mas o que é coesão? É isso. É você ligar esses termos de forma eficiente para que esses termos dentro do período, dentro da oração, eles estejam funcionando de forma harmônica, né? É um texto que ele é um texto fluido, é um texto bonito, né? E ainda tem, junto com as conjunções, isso daí que
sentido. Por que coesão em sentido? Porque a conjunção, ela não só vai ligar um termo a outro, uma oração a outra, ela vai dar sentido para aquele texto, né? Por isso que eu imagino que, se vocês já não viram, o professor de redação vai falar muito sobre isso, sobre como precisa ser coeso, como usar as conjunções a favor de vocês para ser coeso. Tem professor que sugere a gente memorizar algumas coisas, conjunções diferentes. Cada professor fala de uma forma. Né? Eu prefiro que vocês entendam que cada tipo de conjunção haja, e depois cada tipo de conjunção, aí a gente vai aprendendo a construir o sentido. Por quê? Quando eu decoro, primeiro que são bastantes, vamos ver que são bastante tipos de conjunção. Se eu só decorar, eu posso correr o equívoco de usar essa conjunção de forma errada, porque eu não entendo o que significa, eu vou usar de forma errada e muda totalmente o sentido. Ou eu posso, boa noite, Lília, seja bem-vinda. Ou eu posso ser repetitiva, usar a mesma conjunção, que é o que eu muitas vezes vi isso acontecer em redação de Enem. É isso, né? De não entender como fica e ser repetitivo, né? Aquela redação que vai com porém, 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 porém. Aí lá no final usam todavia, depois vai porém, porém. E assim, não entende como usar, tá? Então, conectando ideias para uma escrita eficaz e persuasiva. Então, isso aqui, ó, de conectar ideias e escrita eficaz e persuasiva, né? O que é persuadir alguém? Né? Convencer alguém de alguma coisa. Não é esse o propósito da redação do Enem? É convencer o corretor da opinião de vocês. Quando eu vou escrever uma petição lá no advogado, né? Daqui a uns anos, se vocês forem fazer direito, vocês vão escrever petição, por exemplo. Eu estou querendo convencer o juiz de alguma coisa, né? E para persuadir, eu preciso usar a linguagem, essa forma. Mesmo que agora a gente tem muito IA para escrever texto, tem que tomar muito cuidado com as IAs, porque elas cometem uns equívocos muito, muito, para mim, padrão, porque é o seguinte, eu imagino que vai evoluir isso daí também, mas se a gente não faz um prompt muito certo, muito certeiro com tudo que a gente quer, acaba ficando um texto muito mecânico, sem as nuances linguísticas necessárias. E ainda tem essa porém, se eu coloco um prompt muito grande, eu praticamente escrevo a petição que eu quero dentro do prompt. Então acaba ficando, né? Então, eu vejo como um trabalho perdido. É mais fácil escrever um prompt, às vezes, levando em consideração escrever a petição do que escrever um prompt, levando em consideração que tem as nuances, tem os porém, né, que estão envolvidos. Então, persuasão, quando a gente escreve um e-mail lá, não sei se você já escreveu um e-mail de trabalho, mas que eu quero convencer o meu encarregado, o meu superior de alguma forma, de alguma coisa, eu preciso ser persuasivo. E aí a gente precisa pensar em como fazer isso usando a conjunção. Então, o que nós vamos ver nessa aula de hoje, né? Definições e funções das conjunções, o que são conjunções e como elas são definidas, né? Qual é a função de cada conjunção. Conjunções coordenativas, tipos de uso. Essas subordinativas eu ainda não vou iniciar agora. Por quê? Só coordenativas são 5 tipos. E elas são bem diferentes, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou diferenciar de coordenativa para subordinativa e depois eu vou trabalhar só a coordenativa e no próximo encontro a gente trabalha a subordinativa. Isso se gerar, se for mais para frente, se a gente conseguir desenvolver legal, se vocês conseguirem pegar minha linha de raciocínio fácil, a gente continua. Senão, a gente faz em 2 tópicos, tá? Impacto na coesão e na coerência textual, como muda, eu vou mostrar uns textos para vocês que, assim, é bem claro como essa pessoa que escreveu não soube usar coesão, não soube usar conjunção na hora de construir o texto dela. E isso fica muito claro para a gente que é corretor, né? A gente, por quê? Porque eu já corrigi redação do Enem e eu já vi alguns desafios relacionados a isso, a não saber, né? Diferenciar da adversativa, do aditiva,
de uma conclusiva para uma explicativa, né? A opositiva, a positiva, ela é mais tranquila de identificar, mas a diversidade para adição, que para mim é oposto, conclusão para explicação já leva um pouquinho mais. Isso só nas coordenadas, tá, gente? Aí, ó. O poder das conjunções, né? As conjunções são pilares da coesão textual, conectando ideias, orações de forma lógica. Ainda não é o momento de eu explicar a teoria do que é uma oração, mas basicamente, para ser uma oração, o período ele tem que ter um verbo. Obrigatoriamente, ele precisa ter um verbo. Então, quando a gente fala de oração, é um termo, é um enunciado que obrigatoriamente vai ter um verbo, tá? Então, às vezes, dentro da conjunção, dentro do período, dentro da oração, a gente vai usar a conjunção para conectar os termos ali. Não sei se vocês lembram quando eu falei de preposição. Que preposição faz ligação também dentro de dois termos dentro de uma oração. Qual que é a principal diferença entre uma preposição e uma conjunção? Ainda tem um verbo de ligação que vai ter uma função parecida, né? A preposição, ela não modifica o sentido da oração. Se eu tirar a minha preposição, o texto vai ficar falho, aquele texto que você sente uma falta de alguma coisa, mas o sentido não muda. Agora, a minha conjunção, ela muda totalmente. Se eu colocar uma conjunção diferente do que eu precisaria usar, eu vou mudar o sentido todinho da oração. Então, as duas têm funções importantes, as duas são de ligação, mas a conjunção é indispensável quando se fala de sentido, não só de ligação. Essa é a principal diferença entre conjunção e preposição, né? E aí, assim, ó, essenciais para clareza e fluidez. É um texto mais fluido, um texto que ele vai num nível que você consegue entender a linha de pensamento, você conecta as ideias, você sabe do que esse ser humano que escreveu quis dizer, qual a informação. É óbvio que todo texto vai ter uma interpretação. E nem sempre essa interpretação vai ser a mesma. Haja vista, por exemplo, me lembrem aqui, deixa eu ver se eu lembro. Qual é o livro da Capitu, personagem? Esqueci o nome. Gente, eu tô. Capitu. Personagem de. Ah, Dom Casmurro. Nem sei se alguém me respondeu. Gente, caiu aí? Eu caí aí? Vocês cortou alguma coisa? Eu tô com um problema muito sério com o meu provedor. Eu vou ter que trocar, não vai ter jeito. Não caiu, oscilou aqui, não sei o que aconteceu. Caiu, professora. É, né? Foi uma oscilação de internet.
Se cair e eu não voltar, tenha um pouquinho de paciência que uns 5 minutinhos eu volto, tá? Assim, eu não sei o que está acontecendo. Já veio um técnico aqui em casa e não resolve. Mas, enfim, vamos voltar aqui no Dom Casmurro. Esse livro, ele é renomado, é um livro que, assim, causou muita discussão e causa até hoje. Vocês vão procurar ali, se pesquisarem na internet ali, trabalhos acadêmicos falando sobre Dom Casmurro, né? Casmurro, o que aconteceu e por que Dom Casmurro é tão, né? A principal crítica não, o principal conflito do livro é Capitu traiu ou não traiu Bentinho? O próprio Machado de Assis, quando perguntado sobre isso, ele disse que isso ficava a critério do leitor. Ele deixou isso em aberto, ele não disse o que ele pensava, porque isso varia muito, né? Então, esse tipo de construção, de persuasão criada no texto, a gente cria, por exemplo, dependendo da conjunção que o Machado de Assis, se ele colocasse diferente do que ele queria dizer, a gente entender de outra forma. A gente sabe, por exemplo, que a discussão, ele mesmo falava que era questão de formação, né? Dom Casmurro é uma questão de interpretação, mas é de formação social. Se é uma pessoa que tem uma formação social mais voltada para o patriarcado, né? O que é patriarcado? Família, né? Patriarcal. É um desafio, viu, gente? Tava tranquilo até agora. Foi eu entrar na aula e começou a cair. Vamos lá, segundou, vamos querer. Bom, voltando aqui ao que eu estava dizendo. Essa fluidez, né, que ele fala aqui, ó, fluidez, elas estruturam argumentos, ensaios acadêmicos, ou relatórios profissionais, isso aí tem até, eu não sei se vocês já estudaram por modelos prontos de redação, mas eu já vi até uma espécie de passo a passo, né? Como iniciar o primeiro parágrafo, como iniciar o segundo parágrafo, como iniciar o terceiro. É uma espécie de receita de bolo. Tem muito aluno meu que fazia isso na hora de escrever a redação, de analisar. Qual que é o meu desafio com isso? Se você faz essa espécie de receita de bolo e só, você fica sem arcabouço, você fica sem como articular a sua linguagem. Porque você fica engessado numa forma. Mas dependendo da temática, do tema da redação, você não dá conta só com aquilo que você gravou, você memorizou. Então, eu sempre dizia assim, ó, quer usar forma, né? Quer usar esse modelo pronto? Use. Mas antes, estude que como escrever redação. Por quê? Aí a gente vai ter um step, caso caiba, né? Caso eu esqueça de alguma coisa, tem esse modelo pronto na minha cabeça. Mas não se embasar só nisso, né? Aqui, ó. Seu domínio de quem?
das conjunções aprimora significativamente a comunicação escrita. É muito claro. Gente, tem uma coisa que eu sempre falo sobre isso. Eu já falava sobre isso, mas a gente discutiu isso numa reunião esses dias e faz muito sentido para mim sobre isso. É o seguinte: muita gente, quando vai escrever uma redação, grava umas palavras muito difíceis e complexas na hora de escrever a redação. Porque a gente tem muita gente tem ideia de que para eu demonstrar que eu tenho domínio da norma culta, norma padrão, perdão, eu preciso usar uma palavra difícil. Só que, na realidade, quem vai corrigir o texto de vocês sabe se vocês têm domínio da norma padrão usando os conectivos corretamente. A impressão que um corretor normalmente tem, se o menino ele não fez ele não conectou esse texto de forma coesa, se ele não usa coerência no texto dele, mas ele usa uma palavra que ele acha difícil ali, uma palavra culta, a gente sabe que ele só decorou aquilo ali para colocar ali também, às vezes não entende o contexto, não é do cotidiano da pessoa usar, entende? Ah, professor, eu não posso usar essas palavras? Pode, mas é assim, na dúvida, usa arroz com feijão, aprende a usar a conjunção. Um porém, entretanto, contudo, todavia, com, mais, mas. Usa direitinho, usa de forma coesa, usa de forma coerente, conecta certinho, aprende a usar, que é mais bonito, é mais exemplo de domínio de norma padrão, do que usar uma palavra complicada, uma palavra gigante, que às vezes a gente não tem nem noção do que significa, né? Então, bora lá, vamos continuar. Ó, tá. O que é conjunção? Definição formal, né? Conjunção são palavras invariáveis que funcionam como elementos de ligação, conectando termos ou orações de uma mesma enunciado. Foi isso que eu já falei para vocês. Conexão e significado. Elas estabelecem relação de sentido específicas como adição. Então, esses são o significado que uma conjunção pode trazer. Adição, oposição, causa, sendo cruciais para a progressão da lógica e a articulação textual. Então, dentro das conjunções, a gente tem essas 5 diferenças. Ela pode significar adição, ela pode significar oposição, causa, causa sendo cruciais para a progressão de lógica. Por exemplo, aí tem no exemplo, estudou muito, mas não passou. Esse mais é a minha conjunção. O que ele está querendo dizer? A conjunção mais faz uma relação de adversidade. Me fala uma coisa aí, vocês são aqui da região, né? Estado, torcem para quem? Quem é o time de vocês? Vocês torcem para quem? Deixa eu ver quem está aqui. Marielle, Vitória, Maria Luísa, Manuel, Lília e Manuel. Torcem para o Bahia. Aqui é a região sul do Palmeiras, Bahia também. Região do sul da Bahia, torce para o Flamengo. O que para mim não faz sentido, né, o Flamengo, porque Flamengo é carioca, né? Por que Flamengo, né? Me falaram que o rival número 1 do Bahia, quando tem jogo, Bahia, esse outro time para a região. Me falaram que é o Vitória. Olha lá, Maria Luísa. Pois é, me falaram que é o Vitória. Quando tem jogo, Bahia e Vitória, região para, né? Que a gente tá igual, por exemplo, Palmeiras aí. Quem é o principal rival do Palmeiras? Palmeiras é paulista, né? Paulista tem Palmeiras, Santos,
Corinthians, São Paulo, né? Então, por que eu estou perguntando para vocês aí qual que é o principal rival? A oposição do Vitória é, o time da Bahia, né? O Bahia. Ali, quando eu falo em adversidade, é justamente essa oposição. Então, o fato de eu ter estudado muito não garantiu que eu tivesse passado. Eu estudei muito, mas não passei. Esse é o conceito de adversidade. Mas antes de falar disso, peraí, vamos para cá. A gente precisa lembrar o que é coordenado e o que é subordinado. Vocês lembram disso em oração coordenada e oração subordinada? As temidas orações coordenadas, subordinadas. Ó, eu coloquei um exemplo aqui no chat. Coordenado é uma oração na verdade, é um período com duas ou mais orações que ela vai funcionar de forma independente. O que quer dizer isso? Se eu separar as orações desse período, elas funcionam, elas têm sentido sozinhas. Elas não são dependentes de outra, né? Então, exemplo ali, ó, eu queria ir ao cinema, mas estava muito cansada. Eu tenho duas orações. Eu queria ir ao cinema, estava muito cansada. No meio delas tem uma conjunção. Só que se eu falo para vocês, ó, eu queria ir ao cinema, tem sentido completo. Queria ir ao cinema. Se eu falo para vocês, estava muito cansada, tem sentido completo. Tem um verbo, né, de estado, muito, que é um advérbio de intensidade, e cansada, que é um adjetivo. Então, está completo. Eu estava o quê? Muito cansada, né? Esse advérbio, ele está intensificando o adjetivo. Lembra que eu falei para vocês que o advérbio, ele modifica o verbo, o advérbio ou um adjetivo? Pois é, tá ali. Então, isso é uma oração coordenada. Por quê? Porque os termos dessa oração, elas não elas funcionam sozinha. E aí, essas conjunções coordenadas, elas vão mudar isso daí, elas vão unir isso daí e vão trazer sentido. Olha o mais aqui, ó, na oração. Eu queria ir ao cinema, mas estava muito cansada. Então, esse mais aí traz a ideia de adversidade. O fato de eu queria muito ir, né, ao cinema. Mas por que que eu não fui? O fato de eu querer não quer dizer que eu tenha ido, não foi porque eu estava muito cansada. Então, essas conjunções, ó, esse COC 2017 aqui, é um estudioso da língua. Quem faz a área da linguagem, quem fizer faculdade de linguagem, vai com certeza ler algum texto desse cara aqui. Ele fala o quê? O que as conjunções fazem? Elas articulam ideias, garantindo fluidez textual. Que é isso, é fluido, né? O que é um rio fluido? Um rio que corre sem ser preso, né? Aí aqui, ó, estabelece coerência local, mas passou. Estudou, mas passou. O que é local? É dentro da oração. Global é no texto todo, né? Então, ela vai trazer estabelece a coerência local dentro da oração, né? Nessa que é a oração micro, o macro, o texto. Constrói coerência global, né? Porque ela traz essa ideia de texto ok, de texto coeso, de texto, né? Fluido, e elas sinalizam relações lógicas, guiando a interpretação do leitor. O que é guiar relações lógicas? Ela mostra para você, para a gente que está lendo, a lógica do que eu estou falando, o sentido do que eu estou falando. Por que eu estou te falando isso? Eu estou falando isso porque isso e aquilo. Então, se eu quero trazer uma ideia de oposição, eu vou usar uma. Se eu quero trazer uma ideia de adversidade, de adição, eu vou usar outra. Se eu quero trazer uma explicação, eu vou usar uma. Conclusão, eu vou usar outra.
E tem conjunção que ela pode ser tanto conclusiva quanto adversativa. Depende do quê? Do contexto, da forma com que eu estou usando. Então, ainda tem isso, né? Gente, deixa eu perguntar, eu estou falando muito rápido, vocês querem que eu reduza a minha linha de pensamento? Tá tranquilo até aqui? Tá tranquilo? Nada novo, né? Imagino que vocês já tenham visto isso alguma vez na vida de vocês. Vocês estão só relembrando. Talvez o que é conjunção, talvez o desafio seja entender como usar, né? Bora lá. Aí, nós vamos começar a falar, ó, conjunções coordenativas. O que é coordenada? Eu já falei para vocês, né? Conectam orações sintaticamente independentes ou os termos da mesma função gramatical, ou dois termos, né? Já falei para vocês. Elas estabelecem uma relação de sentido entre as partes, mas cada oração ou termo mantém sua autonomia estrutural e semântica. O que é estrutura? Sempre que vocês ouvirem falar de estrutura, é os termos dentro da oração que funcionam como deveriam funcionar. A gente chama carinhosamente de sorvetinho, né? Que é SVO. Vou colocar aqui no chat para vocês. Tem uma fórmula na matemática muito parecida com isso aqui, mas eu não lembro não e assim, vamos deixar lá para o dia da aula de matemática. Mas o que quer dizer SVO? Sujeito, verbo, objeto. Essa é a organização básica frasal da língua portuguesa. O que é isso? A gente precisa ter um sujeito, a gente precisa ter um verbo, e precisa ter um objeto. Mas dentro da oração também tem, por exemplo, tem verbo que é transitivo direto, verbo que é transitivo indireto, verbo que é intransitivo. Cada situação vai pedir ou não uma classe gramatical diferente, tá? Fazer essa análise, por exemplo, aqui no texto que eu coloquei, na oração que eu coloquei aqui, ó. Eu vou tirar só a primeira parte, a primeira oração, para a gente analisar. Eu queria ir ao cinema. A gente tem um pronome, a gente tem um verbo, a gente tem outro verbo, a gente tem uma preposição com uma conjunção e a gente tem um substantivo. Vocês conseguem enxergar tudo isso que eu falei? Qual que é o pronome? Qual que é o pronome ali da oração? Isso aqui que eu estou falando, gente, é morfossintaxe. São as classes de palavras funcionando ali, né? Então, o pronome é a palavra eu. O verbo, né? Queria ir, a gente tem uma locução verbal, que é a união de dois verbos, né? Ali, ó, o verbo queria, tá identificando o tempo que isso e quem, né, tá querendo. E o ir, ele tá no indicativo. Que indicativo não? Aí a gente fugiu, que não tem o tempo verbal, né? E ali a gente tem o ao é uma preposição, uma contração de preposição em artigo, a preposição, o artigo, né? E a gente tem cinema, que é um substantivo, isso é morfossintaxe. Mas a morfossintaxe. Mas quando se fala de sintaxe, que é esse ali que a gente está vendo do SVO, quem é o sujeito? Eu. Quem é o verbo? Querer ir, né? Queria ir. E o objeto ir ao cinema. Então, ali os termos da oração estão funcionando ok. Né? Aí, quando ele fala aqui, ó, de estrutural, é isso. Os termos estão funcionando bonitinho, né? Deixa eu colocar aqui para ver se aparece aí, mas. Ai, que triste, não está aparecendo. Tá. E aí, com a semântica é significado, porque relacionado a semântica é sentido, significado. A informação que a oração está pedindo é: eu queria ir aonde? Ao cinema. Ok.
Então, é isso que ele está falando, que quando a gente tem uma coordenada, elas são independentes. Elas têm sentido sozinhas, elas não precisam de mais uma oração. Diferente da subordinada. Aí colocou lá, ele estudou e passou no concurso público. Se eu falo, ele estudou, tem sentido? Tem, né? Ele estudou? Não tem sentido? Sim. Tem uma coisa que eu falo isso para os meus alunos, eu vou repetir para vocês. O brasileiro tem o hábito de ser curioso, né? Porque assim, ó, por exemplo, se eu pego um verbo intransitivo, normalmente causa estranheza quando eu uso esse verbo, mas eu gosto dele porque ele é muito claro. Se eu falo para vocês, não vou usar uma palavra, um nome não, porque causa um pouco de. Mas vamos lá, fulano, né? Qualquer nome que vocês queiram usar, morreu. O verbo morrer, ele é um verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Mas nós, como bons brasileiros, vamos fazer o quê? Vamos perguntar o quê? Se vocês ouvem isso. Qualquer nome que vocês quiserem. Sei lá. Vou colocar um nome aqui. Me ajudei a pensar no nome de uma pessoa aí. Tem nenhum Lucas aqui, não, né? Morena. Morena fica bom. Morena. Ó. Morena morreu. Se eu falo isso para vocês, o que vocês vão me perguntar? Tem duas perguntas que eu tenho certeza que vocês vão me fazer. Não sei qual que vem primeiro, mas uma das duas vai vir. Tenho certeza. Claro que eu venho a cabeça. De quê? E quem é? É por isso que todos vocês já devem ter vistoriado comentários de post de luto. Por quê? Porque a gente é curioso. O verbo em si, ele não pede complemento. A gente não precisa de um objeto para o verbo. Porque a ação de morrer é uma ação estática e acabou. A informação que o verbo quer dizer é que alguém, algum ser vivo morreu. A gente pergunta porque é curioso, né? Então, por que eu tô falando isso? Ah, talvez você fale, ele estudou. Ah, professora, mas estudou o quê? Ele estudou. A informação que o verbo quer te dar, minha amiga, meu amigo, é que alguém estudou. Você vai mudar o quê? O sentido de você saber se ele estudou, o quê ou por quê, né? Às vezes não pergunta nem quem é o ele, mas só o porquê, né? Estudou para quê? Estudou o quê? Então, o verbo sozinho, ele funciona sozinho, né? A oração está funcionando. Mas aí, tem um passou no concurso público, que sozinho também dá certo, né? Passou no concurso público. Só que no meio tem um E. Esse E é uma conjunção. Por quê? Ele fez isso aqui, ele estudou e passou no concurso público. Ele fez uma coisa e depois a outra. Quando eu faço uma coisa mais a outra, traz ideia de quê? Qual é a operação básica da matemática que une um termo a outro, uma quantidade a outra? Qual é o termo lá na matemática? Vou pegar emprestado, rapidinho. Qual é a operação básica que une dois números? E aí, gente? É a soma? Isso! É a Lili que tá falando comigo, exatamente. A soma, que vai unir, né?
Só que na língua portuguesa a gente não soma, mas a gente adiciona informação. Então, qual que é a conjunção que vai adicionar uma informação? A aditiva. É isso. Então, o E. Eu estudei e passei no concurso público. Uma coisa mais a outra, traz essa ideia de adição. A gente não soma, a gente adiciona na língua portuguesa. E é isso que ele está falando ali, ó. E aí ele traz do lado essas classificações, né? Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ah, não, eu tinha mostrado de outra forma. Eu vou encerrar aqui que eu vou mostrar uma outra coisa para vocês. Me falaram que mapa mental já ficou obsoleto. Onde é que tá? Ah, tá aqui. Essa modernidade de duas telas já não. É real isso, gente? Tá obsoleto? O que é obsoleto, né? Tá ultrapassado? Nem cringe. Posso falar mais? Cringe é cringe agora? Que é ultrapassado usar o cringe. É um desafio, viu? Aí, bom, eu gosto de mapa mental. Faço mapa mental das histórias que eu escrevo. Eu ainda não montei o meu quadro, que tem um quadro de vidro, e eu guardo as coisas que eu acho importante ali. Tá. Aí tem esse mapa mental aqui, que ele vai falar sobre justamente isso, né? São os modelos os tipos de conjunção que a gente tem, coordenativas, né? Deixa eu olhar aqui que é mais fácil de eu ler aqui desse lado. Aí, quais são elas, né? A mais fácil para mim é essa alternativa. Por quê? Porque a alternativa, ela dá a ideia de duas orações de sentido diferente, alternância de situação. Mas isso é mais fácil, professora? É pelo seguinte, a conjunção alternativa, ela sempre vem duplicada. Então, é ora, ora, nem, seja, seja, quer. Você vai à escola, quer queira, quer não, né? Então, você quer sim ou não, você vai à escola. Ora, gosta de futebol, ora gosta de vôlei, né? Então, quando for alternância, alternativa, duas situações opostas, né, trazer essas dualidades, vai sempre vir com conjunções iguais, né? Ou você estuda ou não vai passar, né? De ano, ou vai repetir de ano. Essa é a alternativa, traz a ideia de alternância, uma coisa ou a outra. Por isso que eu acho mais fácil. Por quê? Porque primeiro vem duas conjunções, né? Mas não é só elas, né? Tem essa daí, ó. Nem, seja, quer, são exemplos, né, gente? Todas elas vão trazer a ideia de alternância. Aí tem a aditiva, né? O que é aditiva? A adição, ligam duas orações de mesma função, uma coisa mais a outra, então lembre que for aditiva é adição. Quando eu quiser falar sobre adição, eu vou usar de que forma? E, nem, mas também, tá? Mas, sozinho, é outra conjunção, então é mas também. Quando eu quiser dar ideia de adição, eu vou usar essas daí. Adversativa. Aditiva e adversativa, às vezes confunde porque os nomes são parecidos. Ad. Mas elas não são parecidas no sentido. Porque a aditiva, ela soma uma coisa a outra. A adversativa é o contrário. São orações diferentes.
além de ligar a oração de mesma função. Então, adversativa, né? Além de ligar em orações de mesma função, apresentam um contraste, oposição. Então, quais são os exemplos? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto. Eu gravei essas. A única conjunção que eu sempre soube desde a adolescência era essa daí. Por quê? Porque eu tinha um professor de português no ensino médio que ele não deixava a gente ir ao banheiro, nem beber água. Ele só não deixava. E aí, quando a gente ia pedir para beber água e ir ao banheiro, sempre tinha uma argumentação, porque adolescente tem argumentação para tudo, né? A gente tem na fase adulta, mas o adolescente traz umas argumentações sem cabimento. Então a gente olhava uma situação. Professor, deixa eu beber água. O meu professor de português chamava Amor, gente. Amor. Sim, ele chamava Amor. Amor José Luiz era o nome dele. E era muito estranho, porque a gente chamava ele de José, né? Porque como é que chama o professor de Amor? Tem condição. E aí chama professor, posso beber água? Ele, não. Ah, professor, mas é que eu tô muito com sede, eu não fui beber água no recreio, tinha muita gente no bebedouro, etc, etc, etc. Você poderia deixar a gente ir? Ele olhava assim, eu poderia, mas, porém, entretanto, contudo, todavia, começava a falar as adversativas todas. Eu não vou. E aí, eu ouvi isso tantas vezes na minha vida, que eu não sei se era proposital, se era uma marca linguística dele, mas isso gravou, né? Eu não sabia como usar, mas eu sabia todas as adversativas, que são essas daí, tá? Lembrando que não existe sinônimo perfeito na língua portuguesa, mas o sentido muito parecido, é desses aí, entendeu? Na última encontro, da última turma, teve uma aluna que falou que ela acha todavia mais chique do que o mas. Aí é uma questão de estilística, né? Não dá para, por exemplo, estou fazendo um texto todo coloquial, toda linguagem neutra, sem formalismo, e coloco do nada um todavia. Cadê a conexão disso aí, né? Enfim, posso continuar, gente? Que é conclusiva e explicativa, ela tem um diferencial interessante. Tá tranquilo até aqui? O Wallace compartilhou conosco muito gentilmente a lista de presença. A Arielle disse que sim. Eu vou concluir que Arielle é a voz do povo. E a Vitória está falando assim, muito gentilmente, para alguém enviar lá no WhatsApp. Faz esse favor para vocês aí. Tá. Bora lá. Passamos por 3, aí tem mais 2, que é conclusiva e explicativa. Conclusiva é conclusão. Ligam duas orações indicando a conclusão. Quando eu finalizei, quando eu quero concluir a minha citação, a minha informação, o meu texto, eu vou usar uma conjunção conclusiva. Ela é muito usada no último parágrafo da redação do Enem, por exemplo. Qualquer redação. Qualquer texto que eu vou concluir meu texto, vou finalizar meu último parágrafo, eu inicio o parágrafo com a conclusiva. Então, qual que é a ideia? Logo, pois, portanto, assim, são presas por vírgulas. Então, obrigatoriamente, precisa usar vírgulas. Então, lá, você já deve ter lido, eu imagino que vocês leram alguma redação do Enem, começa assim no final, lá na redação de um parágrafo. Logo, entende-se que, nananana, portanto, visto que, e assim por diante. Então, essa é a conclusiva. E tem a explicativa, que ela vai unir duas orações e ela vai explicar o motivo disso. Porque tá ali, ó. Que, pois, porque. Se vocês forem ver, o pois, ele tá em duas situações. Ele tá na conclusiva e ele tá na explicativa. Lembra que eu falei isso para vocês? Só que o que depende do contexto. Ó,
explicativa. Ela vai explicar a situação, ela vai trazer uma informação. Se eu consigo trocar a conjunção por um motivo, se o motivo fica claro, aí eu sei que eu tenho uma conjunção explicativa. A explicativa, ela explica a situação. A conclusiva, ela conclui, ela fecha. Ela não vai explicar nada, explicar já foi. Aqui ela vai concluir, tá? Deixa eu mostrar para vocês exemplos com exemplos de orações, né? Com essas orações. Deixa eu ver aqui. Vou mostrar aqui. Eu me perco. Ah, tá aqui. Deixa eu mostrar. Agora vai. Ó. Ô, tia. Pera aí, gente. Erro técnico. Eu vou resolver. Não, né? Eu vou deixar assim que eu não tô enxergando direito isso aqui, não. Ó, será que aqui vai? Hum. Uma gênia. Uma mestre do TI. Cuidado, viu, Wallace? Pô, seu emprego tá a perigo aqui, ó. Tá, bora lá. Aditiva. Faz as conjunção. Então, aqui tem oração. Gostei da dica, mas resolvi fazer do meu jeito. Assim, legal a sua opinião, né? Mas eu ainda vou fazer igual eu queria. Eu ouço muito isso aí, de vocês adolescentes, principalmente. Quando eu vou conversar com adolescente na escola, é assim que eles me tratam. Gostei da dica, mas eu faço do meu jeito. Ah, legal, professora, a sua opinião, mas, né? Adversativa, a diversidade, contudo, entretanto, todavia, né? Estudei, contudo. Olha ali as vírgulas. Olha a vírgula como está sendo usada. Isso aqui, gente, não entra na grade de vocês o pontuação e acentuação. Principalmente pontuação, acentuação. Já algo mais, eu acho que para o perfil não entraria, mas saber usar perfil do curso, né? Saber usar vírgulas, assim, é primordial. Não separar sujeito de verbo de objeto, por vírgula, né? E aí essa conjunção obrigatoriamente tem que vir assim. Então vamos lá. Eu estudei, contudo, não me dei bem no teste. Então, por mais que eu tenha estudado, não consegui tirar uma boa nota no teste. Alternativa, né? Ora, ou, quer. Lembra que eu falei para vocês que vem dois, vem par? Ora quer sair, ora quer ficar em casa. Assim, a pessoa, né? Em cima do muro total. Não, não é em cima do muro, né? Ela só tá, tem dia que a gente tá na vibe de ficar em casa, fazendo nada, né? Bem, conclusiva. Essas duas aqui que são as terríveis. Conclusiva. Assim, então, logo, me esforcei, então colhi os frutos. Qual foi a conclusão de eu ter me esforçado? Eu colhi os frutos. Já aqui embaixo, não vou viajar, por quê? Por qual motivo? Lembra que eu falei para você se der para trocar por motivo? Estou sem dinheiro, parece uma justificativa importante, né? Eu também não viajo só por conta disso. Só por causa disso. Se não fosse isso, a gente tinha viajado. Então, isso, gente, esses são os 5 exemplos dos tipos de conjunções coordenativas. Deixa eu ver aqui.
Aqui, ele vai trazer as explicações de cada uma, né? Mais alguns exemplos, mas a gente já viu. Elas, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva. E aí vem as subordinadas. Mas antes de ir para a subordinada, tá tranquilo até aqui? Eu acho que sim, professora. Ótimo. Eu vou mostrar um exemplo. Mas é que as orações subordinadas, elas vão mais além. Queria entrar nesse terreno infértil agora. Precisa de um pouquinho mais de domínio linguístico para entrar nisso aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu pegar só um exemplo de oração subordinada. Antes de diferenciar. Substantiva, adjetiva, adverbiais. Quero nada disso, moça, eu quero um exemplo. Causal. Ó, vou deixar aqui no chat, tá? Ai, gente, espera aí que errou aqui. Calma aí. Ainda bem que tem correção. Pronto. Já que estava nevando, ficaremos em casa. Quem é que estava ditando para mim parou? Quer falar para mim se estava tranquilo? Manuel? Bonitinho. Ó, lembra que eu falei para vocês que a coordenada elas funcionam independente? As subordinadas não, né? A gente tem um exemplo aqui, ó, já estava nevando, já que estava nevando, ficaremos em casa. Se eu falar para vocês, já que estava nevando, vocês vão me perguntar, tá, e aí? O que aconteceu já que estava nevando? Então, essa oração sozinha, ela não dá conta sozinha, ela precisa de um auxílio. E qual que é o auxílio dela? Uma outra oração. Ficaremos em casa. O fato de estar nevando me trouxe a ideia de eu precisar ficar em casa. Essa é a diferença de conjunção coordenada, de oração coordenada para subordinada, né? Explicativa, aqui, ó, conjunções subordinativas. As conjunções subordinativas conectam uma oração subordinada dependente a uma oração principal. Então, ela vai unir uma oração subordinada, estabelecendo uma relação de subordinação sintática e semântica. Lembra que na coordenada os termos funcionam independente e ela liga dois termos? Essa aqui também liga, só que ela vai ligar termos dependentes, orações dependentes uma da outra. E elas são dependentes sintaticamente e semanticamente. Lembra que eu falei do SVO, sorvetinho? Na oração subordinada, às vezes o meu objeto, às vezes o meu verbo, ele precisa de um complemento. Por exemplo, se eu falar para vocês, Morena gosta, vocês vão perguntar de quê? Porque o verbo é transitivo indireto, porque quem gosta, gosta de algo. Às vezes, na minha oração subordinada, tem todo o objeto ali. E quem que vai ligar o objeto? Em vez de ter um termo, tem uma oração inteira. Quem que vai ligar? É a conjunção. E aí, ó,
elas introduzem orações que complementam ou modificam o sentido principal, como em. Então, as conjunções subordinadas, elas vão ligar duas orações, perdão, elas vão ligar dois termos que são dependentes uma da outra. Porque a oração subordinada sem a principal também não é oração. Ela também não faz sentido, entende? No contexto. E a principal também, ela precisa de um complemento. Por mais que ela seja a principal, ela não dá conta sozinha. Aí tem lá o exemplo, né? Embora estivesse chovendo, saímos para caminhar. A gente começa com uma conjunção, embora, né? Diferente da adversativa, né? da coordenativa, ela muitas vezes vem no início da oração. Então, assim, embora estivesse chovendo, o fato de estar chovendo não quer dizer que a gente não tenha saído para caminhar. Saímos para caminhar. Se eu falo para vocês, embora estivesse chovendo, sozinho, vocês vão me perguntar, tá, e daí? Né? O que aconteceu? Essa conexão é crucial para a construção de períodos compostos complexos, articulando ideias, causa, tempo, condição. Então, quais são os tipos de orações de conjunção subordinada? Tem a ideia de causa, tempo e condição. Ali o embora traz uma ideia de condição, né? Vamos para frente. Causal. As conjunções causais introduzem uma oração subordinada que expressa a razão ou motivo de um evento na oração principal. Qual é o motivo que isso aconteceu? Né? Eles estabelecem uma relação de causa, efeito, onde a oração causal explica por quê, né, o motivo de algo ter acontecido. Exemplos incluem porque, já que, visto que, há uma vez que. Tá, aí vocês podem me perguntar, mas professora, o porquê ali, ele também apareceu nas condições coordenadas explicativas. Qual que é a diferença de uma oração coordenada explicativa para uma conjunção subordinada causal? Justamente se é uma oração coordenada ou se é uma oração subordinada. Se for uma oração coordenada e ela vier depois de vírgula, ela vai ser uma oração, vai ser uma conjunção coordenada. Se for uma oração subordinada, ela muito provavelmente vai estar no início, ou que seja no meio das duas, porém. Gente, vocês estão me ouvindo? Deu uma osciladinha na internet? Me ouvem? Só para saber que eu não estou falando aqui. Só para saber que eu não estou falando aqui à toa. Então vamos voltar. Justamente o fato da oração ser coordenada ou subordinada vai me dizer se é uma conjunção explicativa, coordenada explicativa, ou se é uma oração, se é uma conjunção subordinada causal. O contexto. Como é que eu diferencio uma coordenada de uma subordinada? Coordenada funciona separada, subordinada precisa uma da outra. Subordinação, lembra, não sei se os meninos que estão aqui já fizeram, já foram para o quartel, se não, mas subordinação é isso, é você ser subordinado a alguém. A gente é subordinado o tempo todo, mas na casa de vocês são subordinados aos pais de vocês no início, depois na escola vão ser aos pais de vocês, no mercado de trabalho vão ser aos patrões, né, aos chefes de vocês. Patrão traz uma ideia tão estranha, eu não gosto de termo patrão. Então é isso, a diferença é isso. Se for orações que funcionam independente, a gente tem uma conjunção coordenada explicativa. Se for orações subordinadas, a gente vai ter uma conjunção subordinada causal, né? Aí tem lá, ó. O projeto foi adiado por
que o financiamento não foi aprovado a tempo. Se eu fosse falar para vocês o projeto foi adiado, vocês vão me perguntar o quê? Por que esse projeto foi adiado? Ou para quando esse projeto foi adiado, né? Talvez. E é por isso que a gente vai ter que usar uma conjunção ali. Qual que é? Ela precisa de alguma coisa ali para completar o sentido. E qual que é o sentido? Por que ela foi? Porque o financiamento não foi aprovado a tempo. Então, a gente tem uma conjunção subordinada causal. Poderia trocar por visto que, já que. Tem que tomar muito cuidado com essas conjunções, gente. Principalmente para não usar um visto que no lugar de uma oração, de uma conjunção coordenada. Se as orações forem coordenadas, não usa, né? É óbvio que a gente não vai fazer análise sintática na hora de escrever, mas a gente precisa entender para compreender no texto, né? Aí tem lá, ó. Da causal tem a consecutiva, que traz a ideia de consequência. Em contraste, as conjunções consecutivas introduzem uma oração subordinada que indica consequência ou resultado de uma ação. Diferente de causa, que é motivo, a gente tem uma consequência. Algo que aconteceu porque a primeira oração aconteceu. A consequência dos seus atos, né? Meça as consequências dos seus atos. O que vai acontecer dependendo dos seus atos, né? Então, ó, ou resultado da ação, né? Ou intensidade expressa na oração principal. Elas respondem a pergunta: o que aconteceu como resultado? Eu fiz isso e como resultado, o que aconteceu? Né? Expressões, né? Tanto que, de modo que, de sorte que, são comuns. A palestra foi tão impactante que todos os alunos repensaram seus planos de carreira. Onde é que está a conjunção? Então, o fato da palestra ter sido tão boa, tão motivadora, que os alunos, a consequência disso é o quê? Que os alunos mudaram seus planos de carreira. Então, qual que é a diferença? Voltando aqui. Não sonhar com conjunção hoje. Se for sonhar com conjunção, pelo menos não sonha igual a Emília no País da Gramática com o País da Gramática, não, viu, gente? E nem comigo falando visto que, de modo que. Mas olha lá, qual que é a diferença de causal para consecutiva? Causal é o motivo por isso ter acontecido. Consecutiva é a consequência que isso aconteceu. O que gerou? A consequência dos seus atos vai gerar o quê? Né? É isso. Vou passar aqui. Poxa, abriu o jogo? Não. Vocês acham que acabou? Ah. Tem um TikTok que eu vejo que ele fala, bora ver. Justo. Bora ver os próximos. Isso a Globo não mostra, né? Concessiva e condicional. Conheço. Esses dias eu tava vendo ele falar sobre isso, que ele tá querendo. É óbvio que foi um marketing, né? Pra dar uma zoeirinha. Queria parar de falar porque ele não aguentava mais. Ele tava sonhando. Bora ver. É a marca, o que lembra ele, né? Por exemplo, agora a gente tá falando isso, tá lembrando. Eu falei isso, né? Que, gente, eu falo com vocês aí, mas só de modo operante, só do lado de cada tela. Não falo com vocês, não falo comigo. Ah, não, foi a outra turma que falou que fez um teste, não sei com aula de quem, que até abriu as câmeras. Eu falei, nossa, que inveja. Aqui raramente eu tenho a Lília, a. Quem mais que fala comigo aqui? A Maria Luísa. Enfim. Vamos lá. Concessiva. Conjunção concessiva. Introduzem uma ideia contrária à ação principal, mas que não impede a concretização da ação nela expressa.
Vocês já tiveram, vou abrir uma concessão para vocês, já falaram isso para vocês, né? Que é uma brecha ali. Ela estabelece uma quebra de expectativa, indicando uma circunstância adversa. Então, por mais que tenha uma circunstância adversa para que isso não tenha acontecido, é uma situação oposta. Fale me dê um exemplo de sinônimo de oposto que vocês mais usam. Vou pesquisar aqui no Google. Sinônimo de oposto. Sim, eu ainda pesquiso no Google. Contrário, antagonista. Antagonista. Quem que usa antagonista? Só eu quando vou analisar poema. Concorrente. Concorrente é bom. Vou usar concorrente. Então, aqui, ó, por que eu tô falando? Elas estabelecem uma quebra de expectativa, indicando uma circunstância concorrente superada. Exemplos, embora, ainda que, mesmo que, enquanto que, como em. Ó, embora o projeto fosse ambicioso, a equipe concluiu com sucesso. O que é um projeto ambicioso, né? A gente estava sonhando longe com isso aqui, né? Não tinha certeza se ia conseguir lá, mas isso não se opôs a gente conseguir. Então, isso é a ideia de concessão, né? De uma condição que ela é contrária à ideia principal, porém não impede que isso dê certo, né? Isso é concessiva. Condicional expressa uma condição ou hipótese necessária para que a ação da oração principal se realize ou não. Então, condicional é condição. Para que isso aconteça, isso precisa acontecer, né? Lembra lá da mãe de vocês? Ó, você quer sair à tarde para ir na casa do seu amigo, né? Da sua amiga. Ótimo. Vocês vão tomar açaí, vão passear, vão para algum lugar. Perfeito. Mas para você fazer isso, você precisa lavar a louça, tirar o lixo, limpar a casa, lavar o banheiro, arrumar essa cama, seu guarda-roupa, dar comida para os animais de estimação, cachorro, gato, periquito, limpar o quintal, varrer, trocar a casa de lugar. Caso você faça isso, você sai. A condição disso tudo é isso. E é isso que a nossa conjunção vai fazer. Ela vai trazer uma condição para que a primeira oração aconteça. Né? Ela estabelece uma relação de dependência entre as ideias. Por exemplo, nesse caso da condição que a mãe de vocês dava, ou mãe, pai, avó, mãe, avó, pai, não sei, é quase nula que você vai sair, né? É quase não vou dizer não. Ainda vou criar um meio de que você fazer uma faxina na minha casa para que você queira, consiga o que queira. Tá. Então, elas estabelecem uma relação de dependência entre ideias, onde uma é um pré-requisito para que outra termo como, para que outra, né? Vamos lá de novo. Elas estabelecem uma relação de dependência entre ideias, onde uma é pré-requisito para que a outra aconteça. Então, lembra que eu falei das condições que a mãe de vocês, para que você saia de casa, faça o que você quer, tem um pré-requisito. Qual que é o pré-requisito? É tudo aquilo que eu já repeti, que eu já não lembro mais, não. Então, quais são? Se, caso, desde que, e contando que. São muitos exemplos. Desde que eu uso o tempo todo nas minhas aulas. Ah, vocês querem ir para a quadra jogar futebol? Nós vamos. Desde que vocês façam 42 exercícios de português, mais a leitura de 3 capítulos do livro que a gente está lendo, e mais uns 3 fichamentos. Aí a gente vai. A isso em uma aula, né? 50 minutos. Então, um exemplo, se o financiamento for aprovado, a pesquisa avançará rapidamente. Então, a condição para que esse financiamento seja aprovado, né, que a pesquisa avance rapidamente, é que o financiamento seja aprovado. Dinheiro, din-din. Essa é a condição. Tranquilo até aqui, gente? Estou falando demais? Quando dá
1h20 de aula, já bebi uma garrafinha de água, começa a ficar preocupada. Quer, né? Eu falo demais, vamos lá. Ah, finais. Vocês acharam que ia acabar, né? Ah, são 4, pô. Causal, consecutiva, concessiva, condicional. E ainda não acabou. É sobre isso, né? Se vocês tivessem falado que tinham cansado nas coordenadas, a gente tinha parado nas coordenadas, mas vocês falaram que não cansaram, a gente continua. Então vamos lá, ó. Finais. Indica um propósito. Qual a finalidade, né? Para que, a fim de que, para que você vá ao teatro, né? Não, compre uma roupa nova, compre algo para ir, compre uma roupa para ir, para que você vá ao teatro. Por exemplo. Temporais, marca um tempo, né? Quando, enquanto, assim que. Assim que eu chegar da aula, eu vejo isso para você. A gente usa isso aí, eu uso, né? A gente é muita gente. Eu uso muito essas conjunções do meu dia a dia. Foi uma maneira que eu usei também para memorizar, tá? Para usar, agregar ao meu léxico mesmo, para ficar mais fácil de usar. Comparativo, estabelece comparação. Como, tão, quanto. Eu sou tão, eu sou boa aluna tão quanto você. Tal qual. Já escreveram isso? Já usaram tal qual? É uma comparação. Aí, ele vai falar um textinho motivador aqui, ó. A escolha criteriosa das conjunções eleva a complexidade, a nuance e sentido textual, permitindo a articulação dos pensamentos sofisticados. Conjunções como embora, visto que, à medida que, estabelecem relação lógica intrínseca. E etc, etc, etc. Mais importante para a gente agora, deixa eu ver se já acabou esse slide. Nossa, eu tô chocada com isso aqui. Mas nós não vamos escrever isso aqui, não. Agora não. Mas nós vamos escrever, tá? Antes, tudo. Eu trouxe um exercíciozinho, que eu sou dessas, pra gente estudar. Deixa eu ver se aparece aqui. Apareceu aí? Ó, não sei se eu salvo em PDF, mas acho que dá para vocês lerem, né? Tô sem o Office nesse computador ainda. Vou passar para cá, que para mim é mais fácil para organizar. Aí eu venho aqui. Tá. Bora fazer os exercícios básicos. Não adianta fazer essa cara ali depois da câmera. Ah, exercício não, atividade não. Né? Aquela cara de sofrimento, de dor, de como se eu tivesse pedido para vocês saltarem de paraquedas sem paraquedas. Vamos fazer a atividade? Ó, na construção, ele conseguiu a vaga de emprego ainda que não tivesse a experiência necessária. A expressão destacada estabelece uma conexão entre as ideias. Que expressão destacada, né? Tava bem assim. Não julgo, Lília, porque eu ouço, assim, eu vejo isso o tempo todo. E tem gente que ainda faz o seguinte na mesa da escola. E abaixa a cabeça. Ó, a Manuel já respondeu.
Tá vendo? Claramente a Lília é a aluna que está sentada lá do meio para o final, que vai fazer a cara de que não não tá afim. E o Manuel é o aluno da frente lá, que te olha com aquela cara de nossa, você é o ápice de educação. Paulo Freire teria orgulho de você. E aí, gente, vocês sentariam em qual lugar ali vocês sentam ou sentariam na. Eu sou do meio pro final. Ó, Manuel, aí foi surpreendido, hein? Eu acho que você não está no seu lugar de posse. Você não aceitou a sua realidade. Pode ir para o início da fila. Seja o aluno que vai ajudar o professor. Tá vendo aí? Eu sou do meio pro início. Olha, o que é que tá acontecendo com vocês, gente? Vocês não estão. Ó, a vitória é da frente. Eu tinha um problema muito sério, porque eu uso óculos desde os meus 8 anos de idade. Então, eu sempre sentei na frente, deixei por isso, né? Mas também porque eu gostava de prestar atenção, não. E nem é mesmo essa fala. Mas aí, gente, o Manuel já nos respondeu aqui. E vocês? A Vitória, Maria Luísa, a Lília do Bem-vindos. Ai, ai, eu adoro essas aulas de português, é tão dinâmico. Bora lá. O que vocês acham? Qual a ideia de causa, concessão, consequência, condição, finalidade? Tô fazendo junto com vocês, viu, gente? Que eu não fiz só. Peraí. A expressão destacada estabelece conexão. Ainda que, né? Nossa, mas eles destacam com o itálico. Eu nunca ia prestar atenção na minha vida que aquilo ali era itálico. Não, pera. Tô esperando, Maria Luísa. Letra D, finalidade. Agora diz que é finalidade. É. Não, professor, eu falei D. D? Se for na questão 1 que tá aparecendo pra mim, eu coloquei D, condição. Só que agora eu acho que não Condição. já é. Agora eu tô indo junto com os universitários, né? Deixa eu ver aqui. Isso ele fala, ele conseguiu a vaga de emprego, ainda que não tivesse experiência necessária. Essa é de layout. Não faço mexer na celular também, não. É a letra B, gente. Concessão. Ainda que, né? Mesmo que ele não tivesse experiência, abriu-se uma concessão, né? Um parêntese, né? Para que ele ganhasse a vaga de emprego. Então é a letra B. Vocês entenderam isso? Por que que é a letra B? A Maria Luísa falou B ou E, Vitor falou B, Marielle B. A maioria chegou num. Por que que não é condição? Quem é que falou D? Alguém falou D aí? É, Vitória. Por que que não é condição? Porque ele não está trazendo por que isso deve acontecer caso isso aconteça, né? Ele está trazendo uma concessão. Mesmo que isso aconteça, mesmo esse termo, né? Ele não ter experiência, não foi motivo para ele não conseguir a vaga. Por isso que é concessão. 1, 2.
que posso ir para 2? Eu esqueci de perguntar. Falem agora ou calem-se para sempre. Ou até a próxima questão. Eu tive uma resistência por que da palavra. Como assim, Manuel? Me explica o que é essa resistência. Você teve dúvida? Ah, você não gosta dela. O que ela te fez? Ela só tá ali existindo. Qual que é a palavra que você não gosta? Concessão? Tadinha. Não fez nada, bichinha, só existe nesse mundo da gramática. Entendi, Manuel, mas infelizmente a gente escolheu ela. Ó, assinale a alternativa em que as conjunções de destaque estabelecem. Assinale a alternativa em que a conjunção em destaque estabelece uma relação de contraste, indicando que uma ação ocorre. Contraste. Indicando que uma ação ocorre apesar de uma circunstância que, em tese, deveria se impedi-la. Qual é a conjunção que traz essa ideia de contraste? Contraste é parecida com a diversidade, né? Só que aqui a gente está falando de oração subordinada e não coordenada. Conjunção, né? Então, qual das orações ali ela traz essa ideia de contraste? Ou seja, indicando que uma ação ocorrerá apesar, mesmo que essa outra ação, né? Essa outra ação deveria impedi-la, ela vai acontecer. Deixa eu ver. 3. Gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos em 7. 3 respostas. Manuel e Nariel. Falta Lília. Lília, são 2 Lílias ou é uma só? Eu não consigo ampliar isso aqui para ver os nomes. Vitória. Ah, tá. Então, deixa eu ver se eu aumento isso aqui, ó. Ah, que bom. Um momento. São 2 Lílias. Ah, é a Chagas e Cerqueira agora. Vocês me resolveram a vida aqui, ó. Uma depois da outra. Lindo. Agora eu sei. E muito provavelmente eu vou perguntar a mesma coisa outra semana. Perdoe-me. Onde é que tá essa bolinha? Ó, vou analisar aqui, ó. Vou começar de baixo para cima. Ai, rinite. Ou ele estudou bastante para que fosse aprovado. Esse para quê traz ideia de quê? É finalidade, consequência, né? A gente quer um contraste. Então, não traz a ideia de contraste, a ideia de finalidade, né? Qual a finalidade que ele quer? Que ele estudou bastante para que fosse aprovado. Então, já não é essa aqui. O rio transbordou por quê? Choveu muito. O rio transbordou, aqui a gente tem uma oração coordenada. Não, é que choveu muito. Choveu muito, tem ideia sozinho também. Uma oração coordenada. Então, é uma causa, isso. Nossa, Manuel. É isso aí. Que orgulho.
I have a dream. Fizemos o churrasco caso o tempo ficasse bom. Meio estranha essa oração, né? Fizemos o churrasco caso. Talvez faremos um churrasco, ficaria melhor, né? Caso o tempo ficasse bom. Tá, e esse caso aqui, tá? Eu fazendo análise sintática. Tem ideia de quê? Tá aqui. E aí, gente? De repente ficou um silêncio aqui, né? Eu não entendi sua pergunta, professora. Ah, agora você me ajudou. Ó, fizemos um churrasco. Eu trocaria, tá me dando disforia isso aqui, eu vou trocar. Doutora, tu quer dizer que tu, por exemplo, tu ficou meio assim com a linguagem da letra C, a conjugação. Faremos um churrasco caso o tempo fique bom. Pronto, agora eu tô mais tranquila, não vou mentir para vocês, não. E esse caso aqui, tem ideia do quê? Condição. Isso aí. O que eu quero saber ali, estava antes de trocar, Lilia, é se o que é essa conjunção aqui, ela trazendo ideia do quê? E a Narielle falou ali pra gente, condição. A condição para que nós de fazer um churrasco é o tempo ficasse bom, porque na minha casa é diferente, chovendo. Se a gente tá afim de assar uma carne, a gente faz assar uma carne, te dá um jeito. Você pode sair se terminar a tarefa. E aí, traz a ideia de valendo. Condição, muito bem. Aí, temos o último, mas não menos importante. Ele foi trabalhar, embora estivesse com febre. Então, aqui a gente está pedindo um contraste, né? Uma ação que ocorre, apesar de uma circunstância que, em tese, deveria impedir. Então, o que deve, em tese, deveria impedir que ele fosse trabalhar, né? O fato dele estivesse com febre, estava com febre, está doente, né? Mas isso não foi motivo para ele não trabalhar. Então, embora ele é uma conjunção que contraste é o quê? Eu gosto quando vocês respondem. Dá uma paz. Ele estava com febre. Ele foi trabalhar, porque é o contraste. Não concordo. O contraste, tá, bora lá. A gente entende que se uma pessoa tá doente, tá com febre, ela não poderia ir trabalhar, teoricamente, nessa ideia. Se eu tô doente, eu não deveria ir trabalhar. Mas isso não quer dizer que ele não foi. Então, quando ele fala aqui, ó, apesar de uma circunstância que, em tese, deveria impedir. Então, essa ação de trabalhar aconteceu, mesmo essa ação aqui, ó, que deveria impedir essa outra, ter acontecido. Por que o contraste? Justamente isso. Porque o fato dele estar doente não impediu ele de sair para trabalhar. Entendeu agora? Ficou mais fácil? Entendi, professora, que eu foi cansada, não pensei direito. Não vou te julgar, tá? Não vou te julgar. Eu também tô aqui só pela Jesus na causa. Ó, mais uma.
Em qual das sentenças a seguir o termo de ligação estabelece uma relação em que a segunda oração oferece fundamentos para... Vou resumir isso aqui tudo para vocês. Gente, isso aqui, ó, quando for fazer prova do Enem, ele vai vir com texto gigante para vocês. E no enunciado vai estar assim, ó. Na sentença a seguir, a conjunção em destaque, o termo que estabelece conexão em destaque. Toda vez que for falar de conexão, estabelece conexão, une dois termos, a gente está falando ou de conjunção ou de preposição. Depende do quê? Do sentido. E ele vai perguntar o quê? E se estabelece relação de quê? De causa, de consequência, de oposição, de condição. É isso que ele vai perguntar. É assim que vai aparecer. É por isso que eu trouxe esses termos só com esse pedacinho aqui, mas eu vou mostrar para vocês como ele faz lá, tá? Então, em qual sentença a seguir, o termo de ligação. O que é o termo de ligação? Pode ser muita coisa. Pode ser uma preposição, pode ser um verbo, pode ser uma conjunção. Estabelece uma relação em que a segunda oração... Opa! Falou de segunda oração, então a gente está falando de duas orações. Está falando de duas orações, não é preposição e não é verbo de ligação. Ele vai ser ligado por uma conjunção. Oferece um fundamento, uma ideia de afirmação ou ação descrita na primeira. Para a afirmação ou ação descrita na primeira. Ou seja, qual que vai trazer a ideia de afirmação ou ação descrita na primeira. Então, vamos lá. Aí vocês vão ler aqui comigo. Deixa eu me ajudar aqui. Chegando. Vá logo, porque o filme já vai começar. Leu o livro e fez o resumo com atenção. Ele é muito inteligente, contudo, não tem iniciativa. Ora estuda, ora trabalha, para se sustentar. Eu não sei vocês, mas eu tenho dificuldade de usar o C quando depois vem um S. Eu meio que gaguejo para falar, para ler. Se sustentar. A equipe C dedicou, logo alcançou bons resultados. Então, ele quer saber qual é o termo que estabelece o fundamento para a afirmação ou ação descrita na primeira. Que traz uma ideia de... Nossa, a Ariel já respondeu ali, gente, ó. Mais uma da turma da frente. Qual que é a explicação ali? Leu o livro e fez o resumo. E fez o resumo. E vá logo, porque o filme vai começar. Ele é muito inteligente, contudo, não tem iniciativa. Ora estuda, ora trabalha. A equipe dedicou, logo alcançou bons resultados. Qual é a conjunção explicativa? Qual está explicando? Qual conjunção que está estabelecendo a ideia de explicação? Ó, vá logo, porque o filme já vai começar. A gente tem um porquê. O porquê, junto, ele é um porquê de resposta. Se ele é resposta, ele é explicação. Então, a conjunção coordenada explicativa é o porquê. Leu o livro e fez o resumo, esse e é aditivo.
É adição, uma coisa mais a outra. Ele é muito inteligente, contudo, entretanto, porém, adversativa. Não tem iniciativa, né? Adversidade. Ora estudo, ora trabalho, a gente tem uma alternância, ora, ora. Então, a gente tem uma conjunção coordenada alternativa. E a equipe se dedicou logo a alcançar bons resultados. O logo ele é uma conclusão. Qual a conclusão da equipe ter se dedicado? Alcançou bons resultados. Então, a alternativa correta é a letra A. O que talvez seja difícil nesse tipo de enunciado é entender o que ele quer. Não, o que é fundamento, né? Para a afirmação. O que é o fundamento da explicação? Tranquilo aí, gente? Teve alguém digitando e parou. Deixa eu ver as horas. 46. Ó, esse aqui já... Nossa, que lindo, Manuel. É a letra A. Deixa eu voltar que eu esqueci. É a letra A, por quê, ó? Porque é explicativo. O Manuel colocou aqui pra gente, ó. Porque substantivo. Porque junto com acento substantivo. Porque início de pergunta início, porque pergunta no final, porque resposta. Eu gosto de usar a seguinte teminha, ó. Porque junto vai ser resposta. A diferença é onde vai vir esse porquê. E porque separado é pergunta. Então, por que você não foi à aula? Porque separado, né? Deixa eu colocar aqui. Você não foi à aula. Eu me enganando de não usar. Porque você não foi à aula. Vou botar o óculos de jeito. Então, aqui a gente tem o porquê lá que o nosso amigo Manuel nos explicou muito bem ali, ó. No início é uma pergunta, né? Se eu vou responder, porque o fio estava doente. Então, respondi. Exato. Explica o motivo, né? Me deixa a par dessa situação. Por que você não foi à aula? Porque eu estava doente. Eu respondi, né? Agora, o porquê com acento separado, ele vai no final da frase. Ó, você não foi à aula. Opa, aqui não é. Por quê? Ah, você não foi à aula por quê? Quando meu porquê está no final e a gente usa separado com acento. Mas ainda tem mais um, que é a resposta dessa pergunta. Peraí. Não sei o porquê. Opa, não tem. Ah, não tem interrogação. Então, quando é resposta no final também, quando a gente. Por que ele falou que é um substantivo? Porque que a gente pode colocar um outro substantivo, que não sei o motivo, não sei qual circunstância, né? Aí por isso que a gente fala que é um substantivo.
Eu uso esses 4 exemplos de porquê, eu acho que fica muito claro na hora de pensar o porquê. Ô, Narielle, você me perguntou qual é a resposta correta. Entendeu aqui é o 3, Narielle? Por que que é a letra A? Ótimo. Eu vou fazer só mais uma, que não tá dando tempo mais, tá? E aí a gente finaliza a aula de hoje. Se não assinaram a lista de presença, façam a gentileza de assinar, né? Em qual das frases a seguir, o conectivo, novamente, não vai vir escrito conjunção, conectivo, conexão, forma de ligação, ele vai falar de um monte de coisa, mas ele não vai usar o termo conjunção. Em qual das frases a seguir, o conectivo destacado estabelece de forma adequada uma relação de explicação ou justificativa para essa ação? Qual deles aqui que está explicando o motivo ou justificando o motivo? Ele estudou muito, mas não passou a prova. Ela canta bem e dança muito. Está chovendo, portanto, leve o guarda-chuva. Ou você estuda ou não passará de ano. Venha logo, pois o filme já vai começar. Fácil essa, hein? Não, eu acho, né? Eu não sou parâmetro, esqueço disso. Os meninos das minhas aulas, eles falam para mim que quando eu falo para eles, muito, muito simples essa pergunta, é muito simples, é porque não é muito simples. Qual é que está explicando, dando uma justificativa? Uhum. Quem espera que a vida seja feita de ilusão. Gente, eu descobri quando eu saio daqui, eu sumo. Que bom, porque eu estava cantando aqui. Pois. Eu ouvi. Fazer o quê, né? Quem canta seus males espanca. É que ela ainda não foi descoberta. Ainda foi descoberta, vocês vão ver, vou estourar aí. Minha voz é sensacional. Tá, vamos falar da minha arte agora, né? Qual que é que expressa explicativa na explicação? Ele estudou, mas não passou, né? Eu estudou, mas não passou. A gente tem uma adversativa. O que que é uma adversativa? É uma contrário, né? Uma adversidade. Tá contrário. Ele canta bem e dança muito. A gente tem o E. O E é aditivo, uma coisa mais a outra. Está chovendo, portanto, leve o guarda-chuva. E aí, o portanto? É uma conclusão ou uma explicação?
que vocês acham, portanto? Eu faço isso. É preciso saber viver. Portanto, aqui, gente, ele está trazendo a ideia de conclusão, tá? Conclui-se que o fato de você estar chovendo, você precise levar guarda-chuva, né? Ou estude ou não passará, né? Aí é fácil. Falei para vocês que ou a gente tem uma alternativa. E a explicativa é essa aqui de baixo. Venha logo, pois. Por que você precisa vir logo? Pois o filme já vai começar. Então é isso. Aí, alguma dúvida até aqui, gente? Tem mais aqui, são 7, eu acho. Não, tem mais. Ixi, tem bastante. Alguma dúvida até aqui? Eu confundiria o portanto. Ele sendo como conclusão, para mim, eu entenderia como a finalização da justificativa. Pois é, mas justamente, deixa eu ver qual que era a questão, mas era 3. É aqui. Justamente finalização, né? Conclusão. Conclui-se que o fato de estar chovendo, você precisa trazer o guarda-chuva. É por isso. Mas aqui, ó, por que que eu preciso vir logo, né? Porque o filme já vai começar. É um motivo, né? Explicação. Depois aqui é Mas lá explicativa. ele também explica que está chovendo, que precisa levar guarda-chuva. Pois é, mas a conjunção ela não traz essa ideia de explicação aqui colocada, né? Ela traz a ideia de conclusão. Portanto, traga, talvez se tivesse aqui, ó, está chovendo, portanto, traga o guarda-chuva. Não sei se você viria de outra forma, né? Traga o guarda-chuva. A conclusão. Mas, não, ele não é explicativo, ele é conclusivo. Gente, eu tô com a rinite atacada. Gente, seguinte, eu tenho um exercício para passar para vocês, mas eu quero saber o seguinte: vocês vão fazer durante a semana? É um microtexto, um parágrafo. Ou vocês preferem fazer no início da aula que vem? Dou ali uns 20 minutos para vocês, vocês fazem o texto. Não acho que 20 minutos não, que é um parágrafo literalmente. O que vocês preferem? Prefere fazer em casa? A Luísa prefere fazer em casa. E aí? É literalmente um parágrafo. Vou mostrar exercício para vocês. Ó. Então, quem puder ali, ó, tira um print. Que é isso aqui, ó. Um parágrafo coeso utilizando conjunções aditiva, adversativa, alternativa, explicativa, conclusiva. Eita! Não precisa ter tudo isso, não. Pode escolher só uma delas, tá? Mas precisa ser coeso. Não precisa colocar todas as conjunções, mas a conjunção colocada, ela precisa estar estabelecida de forma coesa, coerente. Tema. Sei lá, escreve qualquer coisa aí. Pode ser do passarinho Piper lá, ou pode ser, não sei, falar sobre um filme. Todo mundo já assistiu Divertidamente? Podem escolher aí o tema que vocês querem. A diferença é que precisa estar coeso, coerente. Um parágrafo. E aí vocês vão saber se vai precisar de aditiva, adversativa, alternativa. A grande questão, eu quero que depois vocês me expliquem por que vocês usaram aditiva e adversativa. O que vocês quiseram trazer para mim com isso?
E aí, eu vou mostrar para vocês também na semana que vem uns textos, tá? Com essas conjunções aí. Trazer isso pro texto. Ah, Ô, professora, a senhora vai enviar a atividade? enviar onde? Qual canal? Lá no Eu, Classroom? no Classroom? Pode ser. Não dá pra fazer já é 9 horas? Eu vou ter que finalizar aqui, gente, porque senão daqui a pouco cai todo mundo mesmo. Mas se puder tirar print, facilita. Talvez não sei se vocês tenham acesso ao grupo do WhatsApp, não sei como é que tá, mas hoje eu não consigo também colocar ali no Classroom, porque eu tenho um compromisso agora nesse instante. Mas amanhã de manhã, assim que eu abrir meu notebook para resolver as coisas na escola, eu coloco lá no Classroom. Eu vou colocar os slides, tá? Então aí vai estar lá a atividade no slide. Até para vocês quiserem também usar slide para estudar, não sei, para rever alguma coisa, pegar o mapa mental, não sei. Aí é decisão de vocês. Mas entenderam a atividade? É simples, é um parágrafo, só que tem que usar uma conjunção e me explicar o porquê que você usou, qual que é a ideia. Não o texto. Vocês vão me mostrar o texto, eu vou ler, vou analisar, vou tentar entender o que vocês quiserem dizer, e aí você vai tentar me explicar o que aconteceu. Tá bom? Beijo para vocês. Boa semana, bons estudos, bom trabalho, bom dia a dia Oi, que e bom. bom descanso, gente. Beijo para vocês. Boa noite, Certo, professora. Maria Maria. Boa noite, Maria.